aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá essa força? Espero que esteja tudo bem. Estamos em continuidade à nossa série sobre o impacto das telas no desenvolvimento humano. Hoje a gente vai atentar para o impacto sobre a aprendizagem. No vídeo anterior, a gente apenas trouxe alguns elementos introdutórios, alguns conceitos que vão embasar todos os nossos vídeos. Espero que você goste, que se mantenha conosco. Inscreva-se no meu canal. Nós também temos conteúdo no nosso Instagram, tá certo? Vamos lá, gente. Eu sei que falar de aprendizagem é algo bastante complexo, mas na atualidade a gente está vivendo um fenômeno interessante que é a questão do QI dos nossos filhos, né, abaixo do nosso QI. Então, o QI da geração atual é inferior ao QI da geração anterior. O que está acontecendo? Então, diante disso, a gente não pode calar-se, nós precisamos estar tendo um olhar sobre essa realidade. E nada melhor do que a visão dos especialistas, pediatras, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, olhando para o processo de formação humana, como estamos nos comportando na atualidade, especialmente em relação ao uso das telas. E claro, nossa ideia aqui não é trazer nada que se esgote, ou seja, todos os impactos da tela, 5, 6, 7, não, nós estaremos trazendo alguns impactos, entre eles em relação à aprendizagem, tá certo? E se for surgindo, né, no decorrer da nossa série, mais novidade da comunidade científica, nós estaremos trazendo novos vídeos. Bem, gente, em relação especialmente na primeira infância, as crianças elas estão tendo ali o seu desenvolvimento neurológico, sociológico e psicológico. Então, todo o ambiente que essa criança vive pode ser um ambiente favorável ou desfavorável ao seu bom desenvolvimento no que se refere à aprendizagem. Então, eu gostaria aqui de trazer alguns elementos, como aqueles já citados por alguns autores, em relação à aprendizagem e a sua vinculação com a questão do uso inadequado das telas. Uma coisa que a gente tem que trazer à tona é a questão do atraso, o atraso no desenvolvimento da linguagem. Então, a exposição muito prolongada em telas pode limitar expressivamente as oportunidades de interação verbal. Então, como a criança ela fica ali passiva nas telas, e aí nós temos uma infinidade de tempo de crianças passivas às telas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, já tivemos relatos e comprovações de mais de 10 horas, né? E nas férias, muito mais. Esse tempo ele é um pouco aumentado. E a atualidade é cercada por um cuidado exacerbado dos pais, porque os pais precisam trazer felicidade, né, para os filhos, pelo menos na ideia da maioria dos pais na atualidade, como se nós tivéssemos que ser o paizão legal e não o paizão leal. A ideia é que você tem que ser o pai leal e não o pai legal, dando aí ou dopamina, prazer nessa geração do hedonismo, né, dessa prioridade para com o prazer que nós vivemos hoje. E a falta de conversas com outras pessoas, entre crianças ou mesmo crianças com adultos, pode levar essa interação face a face a dificuldades para que a criança possa adquirir a fala e ter também, evidentemente, a compreensão verbal em relação à comunicação. Então fica aí esse impacto interessante em relação à questão da linguagem. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar também é a questão do prejuízo na capacidade de concentração. Nós não temos como aprender sem nos concentrarmos.
Especialistas apontam que a média de tempo que nós precisamos para nos concentrar é no mínimo de 25 minutos. Então, se hoje em dia, né, como eu falei no meu vídeo anterior, pessoas elas não conseguem ficar presas um minuto num vídeo de Reels, por exemplo. Então, esse impacto em relação à aprendizagem não é um impacto apenas para crianças. Estou enfatizando a questão das crianças porque o impacto é um pouco maior, já que na primeira infância nós temos esse desenvolvimento neurológico, sociológico, psicológico que vai impactar para o resto da vida. Em relação aos adultos, qualquer mudança de rota, né, vai trazer uma retomada para o desenvolvimento dessa pessoa. E em relação às crianças, o prejuízo pode ser um pouco maior, porque não havendo aí uma intervenção mais séria, a criança ela pode ter um impacto para o resto da vida. Para que a gente possa aprender, a gente precisa se concentrar. É por isso que nós devemos prestar atenção. Nossos pais já diziam que a gente devia prestar atenção, nossos professores já nos falavam, preste atenção, que nós deveríamos prestar atenção. A atenção hoje ela está sendo voltada para as telas e o nosso cérebro ele está sendo treinado, né, para viver em círculo, né, se alimentando dos prazeres que as telas nos proporcionam. Esse uso excessivo das telas pode afetar negativamente essa capacidade das crianças de se concentrarem e de se envolverem em atividades que realmente sejam relevantes e que exijam delas uma atenção, como nós poderíamos falar, atenção sustentada. Como você está viciado a estar andando em círculo, está mudando de um cenário para o outro, os conceitos dos livros, por exemplo, eles estão ali sistematizados. Então, eu preciso ter um esforço maior de concentração para eu imergir. E não só dos livros, mas também atividades laborais e práticas com concreto que vai me dando ali competências e habilidades para o resto da vida. Olha, um exemplo de uma atividade que exige concentração e não necessariamente leitura é você, por exemplo, ensinar ao seu filho sobre responsabilidades, dando a ele as tarefas de casa. Se seu filho tem apenas 3 anos e ele pode pegar o travesseiro da cama e botar no local certo, não é porque ele tem 3 anos ele não possa fazer isso. Não é porque ele tem 7 anos que não possa arrumar a sua própria cama, pegar uma fruta e trazer para a mesa, ou pegar um prato e colocar na pia, ou mesmo ajudar nas atividades de casa. Essas atividades, que elas são atividades práticas, são atividades ligadas ao concreto. Eu nunca vou ensinar sobre responsabilidade a uma criança, por exemplo, apenas dizendo para ela o que é responsabilidade a partir de um conceito de um autor. Veja só. Deixa eu dar só mais uma reflexão para vocês. Como é perigoso esse uso excessivo de telas e está não apenas limitando as crianças a não estar numa atenção sustentada, numa atividade relevante, como também viciando o seu cérebro a não mais se permitir esse tipo de atividade sustentada, o que é um pouco pior. E aí, veja só, gente, a criança vai sem ter frustração, sem ter experiência com o concreto, ela vai perdendo a oportunidade de ter acesso a aprendizagens importantes para a vida adulta. E aí ela não vai ter a gestão da informação, que ela é necessária no nosso tempo. Os adultos já estão perdendo a gestão da informação, ou seja, selecionar o que realmente você está vendo, né? No sentido de trazer aquilo que vai se alinhando com seus talentos, para que você se projete para o mundo tendo realmente um sentido. A educação é sempre sobre dar sentido à sua vida, dar direção, né? E você tem ali, a partir daquela direção, atividades relevantes que vai lhe trazendo relevância e saciabilidade, porque você vai se inserindo
no mundo e vai apresentando para as pessoas, para você mesmo, né, resultados. Veja só, melhorando ainda um pouco mais falando ainda de concentração, quando nós estávamos lá na nossa escola básica, e aí a gente aprendia, por exemplo, conteúdos que não eram tão importantes para a vida adulta, e aí a gente tirava um resultado ruim e nos frustramos, mas a gente se esforçava para que no próximo momento a gente tivesse um melhor resultado. Aprendia geografia, aprendia matemática, aprendi história. Só que assim, você pode até estar pensando, poxa, mas isso tudo foi em vão, eu não uso para a vida. Gente, mas eu não teria aprendido competências socioemocionais para a vida adulta se eu não tivesse feito essa atividade prática com conteúdo relevante. Então, capacidade de me concentrar, capacidade de me frustrar, né, de se frustrar e eu resolver aquela situação, sair daquela situação, me mobilizar daquela situação, porque eu não tive aquilo entregue, entendeu? Eu passei por um processo formativo, eu fui além, eu me mobilizei. Então, é isso aí, as telas estão não só limitando, como viciando o nosso cérebro. Uma outra coisa que a tela está impactando em relação ao sono, e eu trouxe o sono para ligar a questão da aprendizagem, porque sem o sono eu não tenho aprendizagem. Sem uma qualidade de sono, eu não estou falando apenas por conta do cansaço, que já é uma coisa importante, do cansaço que a criança ou mesmo o adulto vai ter no momento lá na sala de aula. Mas é no sono que nós organizamos as informações. É no sono que eu vou aprendendo. E vamos retomar aqui o conteúdo da 7ª série de Lamarck sobre a questão do desenvolvimento humano. O que Lamarck fala? Que nós aprendemos por meio do uso e do desuso. Isso é uma coisa da biologia. Então, quando você vai para uma academia e você quer trabalhar um músculo, você usa e você desusa, você contrai, você descontrai. Isso a tela ela não proporciona, né? Quem vai proporcionar isso é o livro. Então essa lei ela é aplicável ainda hoje. Nós precisamos tirar as telas das nossas vidas por um pouco para que nós tenhamos sono de qualidade e possamos realmente voltar para aquela questão anterior que eu falei, concentração. E aquela luz azul, né, a luz azul que nós somos expostos com a tela, principalmente antes de dormir, vai interferir nesse ciclo do sono das crianças. Então, a falta de sono adequado pode levar a problemas de atenção, a problemas de memória, a problemas de desempenho, né? E aí a criança fica irritada, enfim, as consequências são desastrosas. Uma outra questão interessante, e aí eu trago aqui Piaget, eu trago Vygotsky, eu trago os autores da educação que pensaram em propostas formativas a partir de uma mobilização interessante. O Vygotsky foi um autor importante, como também o Piaget, e eles trouxeram a ideia de que o ser humano ele pode sim se desenvolver a despeito do inatismo, ou seja, a despeito das suas condições biológicas, ele pode se desenvolver a partir de uma interação social, a partir de uma intervenção assertiva. E o impacto com as telas vai limitando significativamente a questão do desenvolvimento das crianças. E aí eu quero chamar a sua atenção para o impacto na interação social. Esse uso excessivo de telas, ele também pode afetar negativamente a capacidade das crianças interagirem socialmente. E eu trago uma coisa muito intrigante, uma coisa muito importante, que é o que alguns especialistas estão afirmando na atualidade: as crianças estão perdendo
né, perdendo a ideia de sociabilidade. Elas não estão interpretando na face de terceiros a questão da sociabilidade. Então, a habilidade de leituras faciais que promove a interação, ela está sendo comprometida e, em alguns casos, erradicada por conta do uso excessivo e, por que não dizer, predominante. A criança come com a tela, vai no carro para a escola com a tela, faz algumas atividades na escola com a tela, volta para casa com a tela, fica em casa antes de dormir com a tela e vai dormir do lado da tela. Então isso é uma coisa preocupante e a gente precisa de uma intervenção significativa na atualidade. Tem uma outra coisa interessante, tem um autor brasileiro, né, que vem buscando identificar essa dependência das tecnologias e trazer alguns apontamentos que podem ser mais assertivos, que é o Cristiano Nabuco, né? Eu acho interessante que ele vai falar do baixo rendimento escolar, no caso dos jovens, baixo rendimento também ocupacional e, na maioria das vezes, a tal da geração de quarto está tendo um isolamento social muito significativo, acarretando conflitos familiares. Alguns pais, eu atendo pais, né? Eu sou coordenador acadêmico, coordenador pedagógico, eu atendo alguns pais que falam que os filhos são como estranhos. E nós temos, né, uma corrente de autores que já estuda a questão da parentalidade distraída como um fenômeno oriundo dessas telas. Os parentes são extremamente distraídos, os pais viraram mais supervisores do que, de fato, pais que pertencem aí mesmo à vida dos filhos. E esse impacto vai trazendo também na criança uma aprendizagem passiva, porque os conteúdos das telas são mais conteúdos de entretenimento. São conteúdos que vão levar a criança a rir ou a chorar ou a serem desafiadas a competir, no caso de um game. E isso acontece de forma muito passiva, limitando a capacidade criadora das crianças, porque as crianças precisam do ócio também, precisam da frustração, de olhar para o teto, tá certo? Do tédio. Todas essas realidades, elas são importantes para o desenvolvimento cognitivo. Isso está levando a altos níveis de depressão, de ansiedade, o que me leva também aqui a falar sobre o impacto na saúde mental, que vai, com certeza, dificultar a aprendizagem da criança. A criança que não estiver bem psicologicamente, mentalmente, ela não vai ter uma boa aprendizagem na escola. Então, problemas de saúde mental como ansiedade, depressão, baixa autoestima das crianças é por conta desse uso excessivo das telas. Olha, é muito natural a gente ter uma competição enorme das famílias. Ah, o meu final de semana foi maravilhoso, e começa a postar. Ah, eu tenho que ir em tal lugar com meus filhos. O entretenimento, ele é tão colocado em prioridade que às vezes você faz a coisa certa, por conta da intensidade com a qual ela é feita, acaba sendo uma coisa errada. Uma coisa certa, por exemplo, como ir à piscina ou ir a um clube com seu filho, só porque aquele clube é o clube da moda, é o clube da vez, para você postar no Instagram. Então tudo isso é muito nocivo e tem um impacto na saúde mental das crianças bem interessante. Começa a se comparar. Esse Instagram aqui é menos relevante do que aquele Instagram acolá. E isso vai gerando uma ansiedade significativa nas crianças, trazendo para elas assim uma violência. E sem falar, gente, que o uso excessivo das telas, por mais que tenhamos ali a supervisão e a presença dos pais, mas eles podem ter acesso a conteúdos inadequados. Eu não estou falando apenas de conteúdos inadequados como alguns games horrorosos, mas filmes ou até interação com outras pessoas que podem vir fazer o mal com elas.
Então, assim, é um grau de maldade generalizada essa questão do uso inadequado das telas. E tem um impacto muito significativo sobre a aprendizagem. Eu quero encerrar aqui o nosso vídeo, porque talvez você pense, poxa, mas o que é que eu vou fazer então? Olha, uma perguntinha que você pode sempre fazer é: o que de melhor eu posso fazer com isso? Faça essa pergunta. O que de melhor, o que de mais agradável eu posso fazer com essa realidade? Então, é algo que está realmente trazendo limitação para a sua família, limitação para a sua casa, limitação para a sua vida. Está trazendo problemas de aprendizagem. É hora de você fazer uma interferência. E essa interferência ela é um pouco urgente. Então, assim, não deixe mais os seus filhos ter o retardo da linguagem. Não deixe mais os seus filhos serem privados de uma aprendizagem mais ativa quando eles estão envolvidos em atividades muito mais relevantes. Nos próximos vídeos, eu estarei falando predominantemente, né, sobre o impacto na saúde mental e nós estaremos trazendo também outras pesquisas científicas sobre a idade certa de se dar um celular para uma criança, pelo menos na perspectiva de uma informação científica. E aí, gente? Eu sei que muitas pessoas me perguntam, professor, mas o que eu tenho que fazer mesmo? Existem apontamentos, gente, por mais que... Aí vocês também falam para a gente, né? Para os pedagogos e para os psicopedagogos, para os terapeutas, fala a seguinte informação, alguns pais. É porque vocês não são seus filhos, vocês não conhecem a realidade da minha casa, é por isso que vocês falam isso. É muito fácil você falar um conteúdo na palestra, difícil é viver a realidade. Eu concordo com vocês também. É claro que é super difícil, mas quem disse que seria fácil? Só não podemos dizer que não é possível. É claro que é possível, mesmo sendo difícil, é super possível. Então vamos para os caminhos de possibilidade que a vida vai nos dar. Escutar os especialistas e, claro, as nossas falas, elas são falas de ideal. Na vida real, você vai adequando isso à sua realidade. O que nós queremos aqui é que vocês não fiquem pirados, mas que tenham pelo menos uma inspiração, que tenham pelo menos uma referência. O que também não pode acontecer é não fazer nada, achando que está tudo legal. Não está legal. A gente precisa realmente de uma interferência e essa interferência tem que partir dos adultos. Eu acho que está incomodando mais porque já vai impactar na economia. Não deixe que isso aconteça, tá? Somente quando impactar na economia da sua casa, você vai realmente pensar ou repensar no modelo, no padrão de você viver, gerenciar as tecnologias. Então, o impacto realmente das telas no desenvolvimento humano é muito significativo. O nosso próximo vídeo vai falar sobre o impacto na saúde mental. Só agora, minha gente. Muito obrigado. E não esquece de assinar aí o nosso canal, de comentar, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Beleza? Só agora, gente. Obrigado.